Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus com a K. Oi! Hoje nós vamos falar sobre Jesus com uma amiga minha, tá? Por isso que eu apresentei ela aqui como K, mas é Camila. Pode falar seu sobrenome, amiga? Camila Schweger. Camila Schweger. Nome de casada, né? E, uma senhora casada. E agora ela vai se apresentar um pouco. Amiga, se apresenta um pouco pra gente. Então, como eu já disse, eu sou casada, tenho um filho, Gabriel, de 7 anos. Estou convertida há quase 10 anos. E quando você me convidou para dar uma entrevista, eu pensei assim, gente, o que eu vou falar? Porque o canal já entrevistou a Bela Falcone, a Gi, tantas pessoas influentes, né, nas redes, pessoas que têm um conteúdo, e eu fiquei, meu Deus, por que eu fui convidada, né? Olha que humilde, daqui a pouco eu falo, tá? Não, é verdade. E daí o que me veio à cabeça é que às vezes a gente acha que a gente tem que ser muita coisa para se dar conta o quanto a gente é influente. Então todo mundo é influente. Influente na sua casa, influente na sua vizinhança. Cada pessoa tem um pouco a oferecer. Então, depois do seu convite, eu entendi que todo mundo é influente e tem que se dar conta disso, tem que se dar conta das pequenas atitudes, das coisas que faz dentro de casa, porque está influenciando quem mais importa, que são nossos filhos, o nosso marido, a vizinhança. Então, todos nós. E, gente, é bem o que a gente... acho que foi no vídeo da Iane que eu falei sobre influência, né? Às vezes as pessoas que têm milhões de seguidores influenciam na beleza e tal, mas a gente realmente é igual a K, gente. Ela tá aqui toda humilde, mas ela é uma mulher maravilhosa. Eu conheci ela porque me falaram que ela tinha um grupo de mulheres, que é um estudo bíblico que a gente faz toda semana, né, amiga? Todas as e ela é a líder desse estudo bíblico. E assim, o amor de Deus que essa mulher transmite, gente. E assim, vocês não pegaram tanto de risada, porque ela é hiper engraçada. Então, ela leva a palavra de Deus de uma maneira super acessível. E eu acho que influenciar realmente é isso. Não importa quantas pessoas você está tocando, mas que a sua vida, as suas atitudes realmente toquem para transformar, né? Eu acho que isso que é influência de verdade. Isso você faz, amiga. Estamos no caminho, né? Construindo de pedrinha em pedrinha. Amiga, conta pra gente como foi a sua primeira experiência com Jesus. Então, eu acredito que todos os dias nós temos experiências com Jesus. Só que, às vezes, nós não enxergamos o quanto o Senhor está trabalhando, o quanto o Senhor está nos dando experiências, né? Então, a gente tem que ficar muito ligado, né, nisso. A primeira vez que eu tive uma experiência com o Senhor, que eu me dei conta que o Senhor nos dá experiência e que Ele fala e que Ele se revela com a gente, foi um domingo pela manhã. Eu fui sozinha na igreja, eu morava em Santos, o meu marido estava trabalhando. E eu fui para a igreja de manhã e naquele dia, naquele tempo eu não tinha nenhum entendimento da palavra, eu estava engatinhando mesmo. E o pastor falou sobre águas profundas de Ezequiel, sobre o rio, que você vai caminhando e você vai tendo as profundidades, né? E eu fui entendendo aquela palavra que ele estava passando naquela manhã, e no final, assim, começou a ministração, né? Ele terminou, começou a ministrar o louvor e ministrar a vida de cada um, e eu comecei a sentir um calor muito grande no meu corpo, eu fiquei muito emocionada, e aquilo não era uma coisa de fora para dentro, não era a música que eu estava escutando que estava me fazendo me emocionar, é algo que vinha de dentro, né? E eu comecei a chorar muito, assim, uma coisa inexplicável mesmo, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu pensava, eu falei, gente, será que foi uma coisa tão confusa para mim?
E terminou o culto e só ficava na minha cabeça. Eu tenho que falar com a pastora Ellen, que é uma ela estava tocando, ela era filha do pastor que ministrou. E daí acabou o culto, eu fui correndo, assim, tava o pastor. Eu falei, pastor, eu preciso conversar. E ele me viu chorando. Acho que ele falou assim, nossa, ela deve estar passando por algum problema. Ela tá com algum problema. Eu falei assim, eu vou chamar a Ellen. E eu já tinha sentido que eu tinha que falar com a Ellen, né? Daí ele falou, espera que eu vou chamar a Ellen. E a Ellen veio. Daí ela falou assim, você foi visitada pelo Espírito Santo. Ela falou. E naquela hora eu comecei a chorar. E aquele dia todo eu passei chorando porque é aquilo, né? É uma coisa de dentro para fora, né? Eu creio que eu fui visitada pelo Espírito Santo naquele dia. E essa foi a minha primeira experiência com Jesus, que eu me dei conta. Porque eu acredito que o Senhor me deu experiências, Ele esteve comigo desde muito tempo. Mas a primeira vez que eu me dei conta foi essa vez. Ai, que legal. E amiga, conta pra gente um testemunho bem especial, assim, que você gosta. Eu já tinha uns 6 anos de casado. E até 6 anos, eu e meu marido, a gente não tinha pensado em ter filho. Assim, não passava pela nossa cabeça ter filho. Você casou muito nova também, né? Casei com 19 anos. Nossa, com 19 anos. Fazem 3 anos. Não, fazem 3 anos, só que eu sou casada. Ai, gente, vamos mudar de assunto. Então, aí fazia uns 6 anos que eu estava casada. E eu morava em Recife, estava num trânsito. E a gente parou na frente de uma loja de bebê. E nós olhamos assim pro lado. E aquela coisa, tudo lindo, né? Assim, coisa de bebê, muito dá vontade na hora de ter uns 3 filhos, né? Até você ter. Até você ter o primeiro. Daí, a gente olhou e o Germano olhou pra mim e falou assim, nossa, tá na hora de a gente ter um bebezinho, né? Eu falei, nossa, é verdade, tá na hora de ter um bebê. Assim, parece que naquela conversa, eu já queria ser mãe naquele momento. Aí eu já fui atrás, fui na médica. E eu sempre tive um hormônio desregulado. Daí, antes de ir na médica, eu já passei a fazer um teste de laboratório desse hormônio e cheguei na médica. Aí, chegando lá na médica, eu falei que a gente estava querendo ter um filho e tal. Ela pegou meu exame e falou assim, com essa taxa de hormônio, você não vai ser mãe, você não vai ter filho nunca. Você tem que fazer um tratamento de pelo menos 2 anos. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. Se até então eu não tinha vontade de ter filho, naquele momento eu queria ter muito, porque eu estava com a possibilidade, com um diagnóstico, que eu não teria, com uma palavra maldita mesmo, que eu não teria filho. Aí aquilo veio no meu coração, eu falei, não, sabe? E aí nós estávamos fazendo um congresso de casais do Josué Gonçalves, e ele pediu pra gente fazer um pedido, um ato de fé. E eu coloquei, eu tava tão com a palavra maldita no meu coração, que eu falei assim, eu quero ter filho, né? E passou um tempo, eu comecei a ter uma dor embaixo da barriga. Falei, nossa, eu com problema hormonal, uma dor no pé da barriga, é alguma coisa séria. É uma coisa séria, é uma coisa muito séria. Mal sabia que era séria mesmo. Bota séria nisso. Aí eu falei assim, nossa, e quando eu saí da médica, ela me deu um monte de exame pra fazer, né? Eu fui lá e falei, nossa, já fazia uns 15 dias e eu não tinha feito nenhum exame. Eu falei, agora eu vou fazer. Fui correndo fazer o exame. No meio do exame, a médica falou, tá vendo aquela bolinha ali? Deu. Ai, já veio, meu coração disparou. Eu falei, gente, o que é essa bolinha? O que pode ser? Daí eu falei assim, então, provavelmente você tava grávida, é um saco gestacional. Daí veio o Gabriel, nosso enviado por Deus, para mostrar que a palavra de um médico, uma palavra maldita, uma coisa que foi lançada sobre a sua vida, se não for o propósito de Deus, ela não vai se cumprir. O propósito do Senhor era para que o Gabriel viesse naquele dia, daquele momento, para a glória dele ser manifestada e para eu estar aqui contando isso. Então eu queria falar para vocês, se vocês tiverem alguma palavra lançada sobre a sua vida, alguma palavra maldita, o Senhor tem todo o poder de fazer novas histórias, o Senhor tem o poder que o propósito dele se cumpra na vida de cada um e não há palavra maldita nenhuma, não há nenhuma flecha lançada que pode acabar com os planos do Senhor. O plano do Senhor, ele foi feito para ser cumprido.
Ai, meu Deus do céu, gente. E esse príncipe, olha, ele é maravilhoso. Esse Gabriel. Olha, meu Deus do céu. Amiga, e conta um pouco pra gente como que foi, assim, a sua caminhada, né? Hoje você lidera um grupo de mulheres, mas você foi para você mergulhar, igual essa primeira experiência que você contou, né? De que você estava lá e foi ministrado sobre mergulhar. Hoje você é uma mulher que estuda a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus. Você tem alguma rotina de oração? Você se prepara para isso? Como você acha que você chegou, assim, nessa intimidade? Então, eu acho que eu não cheguei em nenhuma intimidade. Eu me considero igual assim, a qualquer mulher. E a qualquer, porque eu lido muito com mulher, então eu falo, eu me coloco no mesmo nível de toda mulher. E eu de verdade, eu não vejo assim, eu vejo que eu dou passos pequenos, eu poderia até dar passos mais largos, mas eu não me vejo assim, tanto, igual todo mundo fala, ai Camila, mas eu falei, não gente, não, eu só leio a Bíblia e às vezes o Senhor fala no meu coração, mas isso não é mérito meu, isso é mérito dele, não é porque eu sou boa, é porque ele é bom. Então, e quanto mais você vai falando, você vê que realmente a Bíblia é o livro que você lê na presença do autor. Então, cada vez você vai sentindo vontade de ler mais e de ler mais e mais. Então, eu não vejo que eu faço algo especial. Eu vejo apenas que eu dou a oportunidade de Deus trabalhar em mim, apesar do que eu sou, sabe? Então, a gente vai dando. Toda vez que qualquer mulher, qualquer pessoa for abrir a Bíblia e começar a ler, eu tenho certeza que ela está dando oportunidade para Deus falar com ela e para ela se relacionar com Deus. Então, eu de verdade, eu não me vejo que eu faço nada, super, né? Espiritual. Não sou, não. É de passos curtos e pequenos, é uma caminhada de intimidade, igual uma amizade, né? Que eu vejo assim. E amiga, se você fosse falar quem é Jesus para você, o que você falaria? Então, eu já sabia dessa pergunta, né? Porque é do canal, gente. É típica do canal. E o que Jesus é para mim? Eu poderia falar que ele é meu salvador, que ele é meu amigo, mas eu acho isso, todo mundo fala, né? Isso é uma coisa batida. E eu fui parar para pensar o que Jesus é para mim de maneira particular. Assim, o que ele é e ele também é para todos, mas assim, para mim, o que grita. E isso me veio 1 Coríntios 11:1, que Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando eu penso em Jesus, eu vejo como um modelo. Em um mundo em que nós estamos perdidas, nós não temos um modelo a ser seguido, nós não temos um exemplo. Nós ligamos as redes sociais e estão tipos modelos, exemplos de modelos que não estão de acordo com a palavra de Deus, homens que não estão sendo como sacerdote como deveriam, mulheres que não estão sendo as mulheres virtuosas. E quando a gente olha a gente procura um modelo, a gente vê que Jesus Cristo é um modelo ideal. Então, se eu posso pensar o que Jesus é para mim, eu falei, ele é o meu modelo, é um exemplo a ser seguido, ele é o meu número 1, sabe? No Instagram, ele é o meu número 1, eu vou lá todo dia ver os pontinhos dele, porque ele é o modelo ideal, ele dá todas as ferramentas, ele dá como você se portar, como você se relacionar com seu amigo, com seu marido, com seu filho, como você se relacionar com as finanças. Jesus é um modelo ideal para a gente ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, se eu puder falar o que Jesus é para mim, ele é o meu modelo. Ai, que lindo. E amiga, conta pra gente um pouco. Primeiro, começando do começo, né? Você casou bem nova. E desde quando você casou, o Germano já era jogador de futebol? Sim. Ele, quando eu o conheci, ele já era profissional aqui em Londrina, né? Ele estava engatinhando também na profissão.
E eu conheci, e um ano depois nós nos casamos. Foi assim, muito rápido, porque nós nos conhecemos, 3 meses depois ele foi embora. E meu pai não deixava eu visitar. E nós não éramos convertidos. E ele falou um dia, falou assim, vem pra cá. Ele estava morando em Fortaleza. E ele falou assim, vem pra cá. E meu pai não deixava. Daí ele falou assim, por que você não vem morar comigo? Daí eu falei pra ele, olha, eu só saio de casa casada, então vamos casar. Então a gente foi assim, super maduro, uma decisão madura. E a história que eu mais amo desses dois, logo que a gente se conheceu, a gente fez churrasco lá na casa deles. Aí eles começaram a contar as histórias e tal, aí o Germano tava contando ele, não, gente, porque daí a gente casou. Aí eu lembro que ele falou, daí a gente eu tava numa situação super apertada e tal, e a gente foi fazer compra no mercado. Isso é verdade. E aí eu deixei ela lá e tal, quando eu olho o carrinho dela, eu peguei um negócio lá, falei, o que é isso? Era uma alface, não sei das quantas. Americana. Alface americana, é verdade. Ele, que alface americana? Tira, eu colocava de um lado, ele tirava do outro, colocava de outro. Ele, não precisa de batata palha. Ai, gente. E cá, foi difícil, assim, ser esposa de um jogador de futebol? Então, é que vocês cresceram juntos também, né? Sim, nós amadurecemos juntos, né? Como eu disse, foi eu olhando para trás, vai ser a decisão de casar, ainda bem que Deus é muito misericordioso, mas assim, a decisão de casar, foi tudo tão rápido, as pessoas que tem a língua um pouquinho mais sabe? A língua grandinha assim, falava, nossa, ela tá grávida, não sei o quê, foi muito rápido. Mas assim, hoje eu vejo que foi uma imaturidade, Deus trabalha ainda bem, que Deus trabalha até nisso, sabe? Até nos nossos erros, Deus vai lá e trabalha. Então assim, nós casamos muito cedo e a gente foi amadurecendo junto. Graças a Deus, nós nos convertemos juntos. Então nós fomos crescendo como pessoa, como cristão, e estamos crescendo juntos, sabe? Amadurecendo. E para mim ter sido esposa de jogador, nunca é como eu digo, eu sempre digo, às vezes eu não me dou conta, ou às vezes quando a gente está passando por uma situação, a gente não se dá muito conta do que a gente está vivendo. Porque assim, não era o meu projeto de vida. Eu sonho em casar com um jogador de futebol. Eu sonho nisso, eu sonho aquilo. Não, as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui levando, sabe? Com a leveza, porque eu acho que eu sou muito leve para passar as coisas e sempre me coloquei muito no meu lugar, assim. Então eu nunca nós nos casamos e eu fui criada para quê? Eu estudava, estava fazendo faculdade, então eu fui criada assim, minha mãe sempre falou, casamento não é emprego, faltava 2 anos para a faculdade e eu terminei minha faculdade. Então assim, eu sempre fui criada para quê? Eu vou trabalhar, casamento não é emprego. Isso difícil, né? Isso aí foi me colocando alguns conceitos, né, no meu coração. Só que eu vejo que Deus é muito bom e assim, e ao longo da vida eu fui vendo que eu fui abrindo mão dos meus sonhos para viver os sonhos do meu marido. E daí um dia eu me dei conta que os sonhos dele passaram a ser meus sonhos, sabe? E aí eu me dei conta que a gente deixou mesmo de ser 2, que eu não sabia mais o que era sonho dele, o que era meu sonho, e assim foi se misturando. E hoje eu me dou conta que aquele versículo Colossenses 3,13, que é suportai-vos uns aos outros, tem muito a ver comigo. Porque quando a gente pensa de suportar, é só aquela pessoa chata que você tem que suportar. Mas para mim, no meu caso, suportai-vos uns aos outros, suportar o meu marido é o dar suporte, sabe? Eu procurei dar suporte para ele todas as vezes que ele ia para uma competição, para um jogo muito sério, muito importante. Eu sempre me colocava no dar suporte, né? Eu orava, eu dobrava meu joelho, eu fazia jejum, porque aquele sonho, aquela conquista seria minha também, né? Nós somos um. Então eu sempre me coloquei em dar suporte para ele. E eu sempre gostei
eu vi que era a minha posição, né? Eu sempre me vi que assim, dar suporte era a minha posição. Apesar de eu ser muito aparecida. Eu gosto de aparecer, eu gosto de... Porque se fosse assim, por mim, nossa, eu também seria assim, a papagaio de pirata. Eu tava do lado e assim... Mas eu vi qual era a minha posição, eu me dei conta de qual era o meu lugar, que era no dar suporte. Então eu sempre dei suporte para ele aparecer, eu sempre quis que ele... Sabe, então eu sempre carreguei as coisas em casa, eu sempre deixei ele com a cabeça livre só para jogar. Então eu vejo nisso, sabe, a minha relação com ele, a minha relação em ser esposa de jogador é bem esse versículo, Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros. Eu sempre busquei dar suporte para ele. Amiga, mas é que eu acho que assim, as pessoas elas têm uma ilusão muito grande do que é a carreira de um jogador de futebol. E eu, assim, acompanhando um pouco mais de perto, a gente vê que isso, a gente precisa, uma mulher precisaria de todo esse favor de Deus, porque é muito difícil, né? É completamente diferente das rotinas normais. Enquanto é o que você fala, final de semana você não tá com seu marido e tem a questão da distância. Então eu acho que os dois precisam realmente estar, né, juntos e terem uma vida com Deus. Isso. Né? Porque senão é muito difícil, gente. É muito difícil. Não é só glamour como aparece, não, né? Não, é muito difícil, porque assim, quando todo mundo tá num domingo entre família, tá com os amigos, tá almoçando, eu acordava e assim, meu marido concentrado, ia ter um jogo e eu estava sozinha, né? E depois que meu filho nasceu é mais difícil ainda, porque estava eu e ele. Então eu vejo que é muito difícil a gente lidar com essa situação, mas eu também vejo que a gente pode levar uma vida muito leve. Eu penso assim, sabe, que nada fica nenhum fardo é muito pesado quando nós temos Cristo te dando aquele modelo, né, aquela maneira de viver, e você ser grata pelo seu lugar. Assim, eu sou grata pelo lugar que o Senhor me colocou, né? Porque Ele colocou meu marido realmente como sacerdote, eu venho meus filhos. Então eu sou grata por isso, sabe? Por essa posição, apesar de ser aparecida. Apesar de ser. Ai, Deus! E amiga, conta pra gente como que começou o grupo. Tá. Eu me converti em uma reunião de mulheres. Quando nós morávamos em Santos, tinha a Roberta Brum, que ela fazia uma reunião de mulheres na casa dela. E no mesmo tempo o marido dela fazia uma reunião de atletas nas concentrações. Então eu fui começando a me familiarizar, a amar a palavra de Deus em uma reunião de mulheres. E querendo ou não, é aquele primeiro modelo, né? Que você tem de como se achegar a Deus, de como ler a Bíblia, de como se viver numa comunidade cristã. Então foi aquele primeiro e é aquilo que o meu coração, né, pulsou. Assim, eu vejo que eu tinha amor por isso. Então, às vezes que eu mudei, eu sempre procurei uma reunião de mulheres. Até que eu cheguei a morar em Curitiba e eu conheci a Yane Lipatin, que tem um vídeo aqui, vai lá, procura ela é uma bênção. E eu conheci a Yane e ela me convidou para ir no grupo. E eu, assim, foi amor à primeira vista, porque eu amei o formato, eu amei como ela passa a palavra de Deus, como ela ama a Bíblia. E assim, ela me ensinou a amar o Antigo Testamento, chamar o Moisés de Momô, sabe? Pra mim não é mais 1 Coríntios e 1 Cor, porque assim, a gente tem, sabe, amor pela Bíblia, aquilo lá se tornou íntimo. E eu vendo aquilo me chamou muito a atenção. E aquilo realmente foi assim, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu conheci a Yane, a palavra, o amor, a intimidade com a Bíblia. E aquilo começou a dar frutos maiores na minha vida, sabe? Se eu estava dando 1, 2 frutinhos, ali começou a dar frutos maiores. E nisso, eu voltei a morar em Londrina. Quando eu voltei a morar em Londrina, eu tenho uma amiga de infância, então ela me conhece a Camila toda, a Camila antes, a Camila depois, conhece tudo. E ela começou, eu tava com o Gabriel, era pequeno, então a gente não sai muito quando tem filho de casa, né? Como que você vai sair comer com um filho que... Então é mais fácil não ficar para, em casa
e o filho tá ali no ambiente dele, então a gente evita de sair. Então ela ia muito pra minha casa, a gente ficava lá. E ela começou a ver como que era a minha rotina com meu marido. E assim, muitas vezes ela fala assim, nossa, Ká, mas onde você aprendeu isso? Nossa, mas como você conseguiu estar assim? Nossa, você tá tão mudada. E eu comecei a falar. Foi através de estudo bíblico, principalmente em Curitiba. Ela, vamos fazer esse estudo bíblico aqui em Londrina. Daí eu falei, meu Deus. E ela foi pedindo, daí juntou minha prima, Luciana, vamos fazer. E juntou outras meninas. E eu falei, ai, meu Deus. Eu liguei pra Yane. Falei, Yane, que tal? As minhas amigas estão pedindo muito para eu trazer as molhas, que é Menina dos Olhos de Jesus, né, abreviado, pra cá. E ela falou assim, amiga, começa ontem, vamos! Aí eu falei assim, ai, Yane, mas eu não me sinto preparada. Eu falei pra ela, não tô preparada. Ela falou assim, ai, amiga, então, deixa eu te contar uma coisa. O dia que você se sentir preparada, aí que você não tá. Vai, amiga, comece, depende de Deus que tudo vai acontecer. Então aí nós começamos com 3, 4 meninas na minha casa e hoje o grupo cresceu e graças a Deus, Deus tem se revelado, Deus tem tratado mulheres. A Fernanda mesmo é uma menina que eu falo assim, que é um testemunho, que ela me ensina a ser cristã todos os dias, sabe? Ela fala, ai, mas é você. Eu falei, não, você que me ensina. Porque, assim, como Deus transforma temperamento, sabe? Ele vai lá e molda, assim, ele não vai transformar ninguém porque ele quer aquela pessoa daquela maneira, né, que ele fez. Mas ele melhora, sabe? Então, eu vejo muito isso nessa minha amiga, ela se batizou, ela tá tendo uma vida com Deus, sabe? E assim, é uma alegria ver o que Deus faz através de nós, apesar do que nós somos. E já passaram muitas mulheres, né, amiga, no grupo? Eu não tenho ideia, porque assim, vieram muitas esposas de jogador que vão embora. Mulheres que vêm, começam a trabalhar e param de vir. Então, assim, eu não tenho ideia, mas assim, um grupo no WhatsApp tem o quê? Umas 40, 50 meninas. Sim. Então, as meninas que já passaram, que estão no grupo. Então, é assim, estamos caminhando com a graça de Deus. E, amiga, agora, você acha que, assim, tem alguma relação da sua vida física, de quando você está cuidando do seu corpo físico, você acha que isso influencia na sua vida espiritual? Quando você está bem de saúde, quando você está fazendo atividade física, porque é uma coisa que vocês gostam, né? Você e a sua família, vocês sempre fazem. Eu vejo que vocês fazem com o Gabriel, vocês gostam disso. Você acha que quando você não está cuidando dessa parte, isso influencia na sua vida espiritual, nas suas emoções? Ou não? Tipo assim, você não sente tanta diferença? Como que é? Olha, eu nunca fui bitolada em atividade física, assim, eu vou pra academia, eu gosto, mas eu não sou musa fitness, nada disso. Mas assim, eu gosto de me exercitar. Então, mas a minha maneira de me exercitar é junto com meu filho. Então a gente sai andar de bicicleta, agora na quarentena mais, né? Só que assim, eu vejo que tudo que é demais também atrapalha. Então, teve um tempo que eu tava muito felizona, assim, na academia, né? Muito lá, e você vai trocando as prioridades da sua vida, sabe? Então, eu vejo, assim, que só que também, quando eu estou sem nada, o corpo fica mal. Então, você fica mal para ler, você fica mal para falar. Então, eu acho que buscar um equilíbrio entre tudo é muito bom, porque nós somos feitos 3, né? Corpo, alma e espírito. Então, os 3 têm que estar alinhados em uma engrenagem rodando bem, para que nós estejamos dispostas e bem para tudo, bem para ler uma palavra. Porque se você se exercitou, você se energizou, né? Porque você fazer exercício, você fica toda cheia. Daí você tem energia para você ler, para você tratar a sua casa com mais paciência, com mais disposição. Não tá assim toda capengando, sabe? Então tem uma ligação. Porque nós somos corpo, alma e espírito, mas a gente tem que estar muito ligada para não exagerar para nenhum lado. Nenhum lado. Verdade. E até aquela pessoa muito espiritual, gente. Às vezes a gente acha, só aquela que cuida do corpo. Não, aquela pessoa muito espiritual, que vê espiritual em tudo. Nossa, o copo caiu, tá repreendido em nome de Jesus.
Gente, calma, é só um copo acidente, né? Então, Verdade, eu acho é que verdade. as engrenagens têm que estar, assim, bem certas e bem no seu... no ideal, no ideal, né? Não no que eu acho certo, não no que você acha, mas no ideal, de acordo com a palavra de Deus, né? Sim. E, amiga, deixa eu só fazer uma última pergunta para você. Em relação... Ai, não aguento. Amiga, em relação às suas emoções, quando você está se sentindo assim, não sei, né? Às vezes estressada ou ansiosa, como que você se relaciona? Você acha que você busca Deus e Deus vai te acalmando? É uma coisa de uma hora para outra, assim? Ou você acha que você tem que trabalhar isso no seu espiritual, nas suas emoções? Como que é isso para você? Então, eu não sei se eu consegui passar aqui, porque eu acho que Deus me deu uma graça de viver uma vida muito leve, assim. Então tá tudo pegando fogo e eu tô... É verdade, gente. É muito verdade. Chegou uma barrigada! E aí? Tá acabando, tá acabando. Ai, quase. Que linda que ela tá! Não que eu não tenha meus períodos de estressada, No entanto, que eu vivo postando lá no Instagram, né? Meu filho me desenhando, tipo, sempre brava, eu sempre, tipo, saindo fogo da minha boca. Ai, gente, será que é? Olha, será que é tanto assim? Não, eu penso que eu tenho que trabalhar com ele, não comigo, imagina. A visão dele tá errada. Mas assim, não, eu tenho, no dia a dia, eu sou uma pessoa, eu me vejo... Quando eu estudei sobre os temperamentos, eu via Pedro, né? Ele tava lá pescando, daí ele via Jesus e ele, que pescaria que nada, ele já saía correr, ver Jesus. Então eu sou uma pessoa muito assim, do momento, sabe? Então eu vejo que eu vivo uma vida muito leve, então nada é tão... Porque é uma graça de Deus e Deus me agraciou com isso. Então eu vejo que assim, nada me tira muito do meu eixo, sabe? Entendi. Assim, a não ser, claro, que um filho doente. Claro. Sabe, assim, coisas pontuais que você se dedica aquele momento tudo pra ele, tem toda a atenção naquela situação. Mas assim, eu não sou uma pessoa que eu vivo uma vida leve. Eu vejo, assim, eu me vejo assim. E isso é da minha... Eu vejo que é fruto, é consequência da minha comunhão com Deus, sabe? De eu ter entendido a minha identidade em Cristo, que eu deixei de ser serva e agora sou filha. Então, se eu sou filha, eu tenho um pai. Aí tá assim, né? Eu tenho um pai que tá cuidando de mim. Eu não vejo meu filho preocupado no que ele vai almoçar. Exato. Eu só sei que ele tá me esperando para chamar para comer, né? Então, assim, eu vejo que por conta de eu ter entendido a minha identidade com Deus, a minha identidade em Deus, né? E o que Ele é para mim, me tornou uma pessoa mais leve, de viver uma vida leve. Não significa que eu não tenho problemas, não significa que eu não tenho momentos de altos e baixos, mas nesses momentos eu lembro, sempre vem a mim o que eu sou em Deus e o que Ele é para mim. Então isso vai me fazendo levar uma vida mais leve, independente das circunstâncias, né? Porque todo mundo tem aquelas coisas da vida que a gente precisa saber viver. Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa, né, gente? Porque eu amo, eu sou suspeita, tá? E é isso. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho e vem com a gente. Tchau.